Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do InVips Podcast, o espaço onde refletimos sobre os desafios e caminhos da segurança pública no Brasil. Eu sou Luiz Fábio Paiva e convido você a me acompanhar nessa conversa. E hoje, o tema do nosso podcast é Justiça e Controle Estatal do Crime. A nossa convidada é doutora em Sociologia pela USP, e atualmente professora da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, no Departamento de Sociologia, onde fundou o Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos, o GEVAC, um espaço onde se pensa o Estado para além de suas leis e a justiça para além de seus tribunais. A sua investigação ultrapassou fronteiras geográficas e intelectuais com estágios na França e no Canadá, aproximando-se de debates sobre racionalidades penais e tradições jurídicas que moldam o modo como as sociedades punem e protegem. Ao longo da carreira, ela se tornou referência no Brasil em temas como administração institucional de conflitos, acesso à justiça, sistema prisional, controle estatal do crime, segurança pública e violência. É coordenadora do Comitê de Pesquisa de Sociologia da Violência da Sociedade Brasileira de Sociologia e integrante da Comissão de Direitos Humanos da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a ANPOX. A nossa convidada é bolsista de produtividade do CNPq, pesquisadora do Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, o INEAC, e grande parceira e amiga do nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, o INVIPS. Seja muito bem-vinda, professora Jaqueline Signoretto. Um prazer imenso recebê-la aqui. Muito obrigada, Luiz Fábio. É um prazer enorme estar aqui no podcast do InVips, um instituto que congrega tantos amigos e também parceiros de pesquisa de longa data. Eu fico muito feliz de estar aqui. Que bom, já que é uma alegria muito grande receber você aqui no nosso podcast. E o InVips Podcast é uma iniciativa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, o InVips, que é parte do programa ICT do CNPq, que reúne 15 grupos de pesquisa de universidades públicas brasileiras de referência na área dos estudos sobre violência, crime e segurança pública, com presença em 10 estados. O grande objetivo do InVips é compreender como a violência e o crime impactam a sociedade brasileira, suas instituições e sua cultura. Para isso, o Instituto aposta na articulação de pesquisa, ensino e extensão, promovendo o intercâmbio entre diferentes grupos e territórios. A ideia é construir uma ampla rede de pesquisadores e pesquisadoras capaz de produzir dados robustos, análises consistentes e ferramentas que fortaleçam tanto a ciência quanto as políticas públicas. O InVips busca contribuir diretamente para o desenvolvimento tecnológico, a formação de profissionais qualificados e a promoção de uma segurança pública comprometida com a justiça e os direitos humanos. Professora Jaqueline, então vamos dar início à nossa conversa, tá? E a gente queria muito te ouvir, já começar essa conversa, ouvindo um pouquinho da tua trajetória, de como é que esse tema da segurança, da justiça, da violência, como é que essa temática apareceu na tua vida? Luiz Fábio, já são 2 milênios. Eu comecei no milênio passado, né, quando eu entrei nas Ciências Sociais da USP em 1991, né, então era no milênio passado ainda, né, e lá eu tomei contato com o professor Sérgio Adorno, né, e o Núcleo de Estudos da Violência, né, da USP, e já no segundo ano da minha graduação, eu fui bolsista lá no NEV da USP, né, sob coordenação do queridíssimo professor Sérgio Adorno. Trabalhei em algumas pesquisas do projeto Continuidade Autoritária e Construção da Democracia,
que era desenvolvido no Instituto naquela época, com financiamento da Fundação Ford da FAPESP, mas eu tive bolsa do CNPq no primeiro momento, né? E participei de uma pesquisa que foi muito importante na minha trajetória. Eu era bolsista, né? Eu participei coletando dado, né? Indo ler processo penal. Na época era tudo em papel ainda, né? Tinha um arquivo do Tribunal de Justiça, e eu fui lá, uma pesquisa que o Sérgio Adorno realizou em parceria com o Instituto da Mulher Negra Gueledés, que se chamava Brancos e Negros no Banco dos Réus, que era para comparar a trajetória no sistema de justiça dos réus brancos e dos réus negros em crimes idênticos, né, e poder, então, perceber a diferença de tratamento pela justiça, né, no processamento de crimes de réus brancos e negros. Essa pesquisa aconteceu na primeira metade dos anos 90, as publicações do Sérgio Adorno são de 95, 96, né? E teve uma grande influência na minha formação, não apenas porque o tema racial entrou, né, na pesquisa já naquela época, né? Tem muita gente hoje que fica repetindo, porque a sociologia da violência não estuda raça, né? Então, desde o milênio passado, isso já estava acontecendo, né? E as advogadas do Gueledés tiveram um papel fundamental na minha vida, porque elas me ensinaram direito penal, né, para eu poder folhear os processos, né, e preencher lá um formulário, achar as informações e tal. Eu tive, assim, uma aula prática, né, em poucas horas, e ficava ali junto com elas, né, a gente ia a campo juntas, e elas me ensinaram, assim, sabe, com uma generosidade, uma parceria imensa, né, e a gente trocava coisas sobre a pesquisa, mas na época eu era ainda, né, trabalhava na graduação, estava na metade da graduação, eu sabia muito pouco, né, então, na verdade, eu aprendi muito mais, né, do que troquei, mas foi esse trabalho aí, né, foi uma pesquisa de natureza quantitativa e tinha uma parte também qualitativa, né, que o Sérgio Adorno desenvolveu, e depois eu entrei para trabalhar no projeto, né, temático, que era coordenado pela FAPESP, de graves violações de direitos humanos, né, que era esse projeto aí de continuidade autoritária e construção da democracia, que trabalhava com quatro focos, né, na época era violência policial, violência contra adolescentes, né, jovens, criança e adolescente, grupos de extermínio, que era uma questão que existia nos anos 90, né, bem forte em São Paulo, Rio e tal, e linchamentos. E daí eu, não sei, me interessei pelo tema dos linchamentos e fui trabalhar no subgrupo, né, na equipe dentro da pesquisa, que trabalhou com linchamentos, né, era baseado em análise de processos penais e também de entrevistas, né, de casos selecionados, lá segundo os critérios da pesquisa, e a gente fez muita entrevista na Grande São Paulo, né, eu conheci, enfim, os fóruns, né, de muitos municípios da região metropolitana, né, e continuei, então, aprendendo sobre como pesquisa a justiça criminal, né, sempre pela coordenação do Sérgio Adorno, e aí eu acabei entrando no mestrado com uma pesquisa sobre linchamentos, né, que resultou no meu livro, que eu já pude, enfim, discutir sobre isso com uma equipe do Trabalho LEVE. muito pioneiro, né, Jaqueline? Inclusive uma referência sempre que a gente tem aqui pesquisadoras e pesquisadores que querem trabalhar no linchamento, recorrem ao seu trabalho. E aí, então, era mais sobre, vamos dizer assim, eventos de violência societal, né? Embora tivesse esse lado também da investigação, ausência de investigação desse tipo de crime, mas eu me foquei mais mesmo, né, nesses sentidos de justiça, né, da população periférica naquela época, ainda era, né, anos 90, anos 2000. E depois eu cansei, né? Cansei de sangue, de violência, de tragédia, de coisa que não tem como resolver, né? Fiquei muito cansada. E aí, no doutorado, eu queria estudar uma coisa mais, sei lá, né? Mais brilhante, assim, mais positiva, né? E aí eu fui estudar
os centros de justiça que foram criados na periferia de São Paulo naquela época, né, o programa estava em curso naquele momento, e eu trabalhava no IBCCRIM como pesquisadora, né, eu sou um testemunho realmente histórico, né, para as futuras gerações. Eu tive carteira assinada como socióloga, eu contribuí, dava minha contribuição sindical, dava minha contribuição sindical para o Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo. Eu realmente, né, eu mereço... Histórico, icônico. Eu mereço uma estrela na calçada da fama da sociologia brasileira, né, porque eu tive carteira assinada como socióloga. E aí eu trabalhava, né, no IBCCRIM e fui fazer trabalho de campo sobre esses centros, né, de justiça lá na periferia, que eram serviços integrados de justiça, segurança, mediação de conflitos, e aí que resultou na minha tese de doutorado, né. E quando eu terminei a tese, praticamente também que o programa que eu estava estudando foi extinto, né, porque ele dependia, para existir, que as instituições de justiça e segurança tivessem propostas de reforma, né? Tivessem propostas de democratização dos seus serviços, né? E de democratização do acesso à justiça. E isso, infelizmente, não aconteceu, né? Então, o programa que precisava, né, dessa expansão territorial, dessa ideia, né, o título da minha tese era Ir Onde o Povo Está, né, que é uma música do Milton Nascimento, né? E ninguém queria ir aonde o povo está, entendeu? Os juízes, os promotores, né, os delegados e as próprias organizações sociais, elas não queriam, entendeu? Ir lá para o meio da periferia, era longe, né? Todo mundo achava isso, é longe, né? Mas do ponto de vista de quem mora lá, né, longe é o fórum, longe é a defensoria, nem tinha defensoria pública em São Paulo naquela época. E aí eu também desanimei, mas aí a gente estava assim, em pleno governo Lula, né, acontecendo muitas coisas na área da expansão dos serviços de justiça, teve uma recepção a minha tese naquele momento, mas o fato é que depois daqueles eventos, né, que teve em 2006 e 2012, né, o PCC se tornou muito presente na realidade do país e a gente, né, acabou voltando a nossa agenda de pesquisa para isso. Mas, diferentemente de outros grupos que foram estudar né, as dinâmicas criminais, eu enfoquei mais em estudar como que o Estado estava se preparando, né, para enfrentar essa nova realidade, né? E eu fiz o pós-doutorado com a Angelina Peralva lá na França, né? Então a gente estudava a CPI do narcotráfico e essa organização, né? Vamos dizer, essa inserção política e na economia formal que essas redes tinham, né? E eu estava muito interessada em saber como que, enfim, que a investigação policial estava lidando com isso. E daí foi onde eu percebi também, né? O declínio das funções investigativas, né, dentro da segurança pública e o predomínio, né, o crescimento, assim, um crescimento muito grande da polícia militar, né, e das formas de policiar, né, militarizadas que foram crescendo muito no estado de São Paulo, mas que também têm as suas versões em outros lugares, né. No Rio de Janeiro aconteceu uma coisa muito semelhante, em outros estados também aconteceu, e então a minha pauta passou a ser, né, os estudos sobre isso que eu chamo de uma militarização do campo da segurança pública no Brasil, né, que não é uma militarização das Forças Armadas, como também aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo nunca teve GLO, né, mas o processo, né, de linguagem bélica, né, de enfrentamento do inimigo, né, isso que depois o Mbembe me chamou de uma política da inimizade, né, quer dizer, tratar o criminoso como inimigo, né, tratar essa coisa de dois lados, né, e a gente tem que eliminar, né, o outro lado. Então, isso que tem sido ultimamente, né, o meu programa de pesquisa, e nos últimos anos me dedicando fortemente a estudar a letalidade policial e também o impacto racial, né, as questões raciais que estão implicadas, né, perfilamento racial, nas prisões em flagrante e na letalidade policial. Jaqueline, você disse uma coisa
muito, muito importante, né? Eu quero voltar um pouquinho antes da gente passar para esse tema da letalidade, mas voltar um pouquinho a questão da justiça, porque você diz assim, a justiça não queria ir, né? O seu trabalho dependia disso, assim, precisava ir até onde o povo está, e eles não queriam ir, né? E isso ilustra muito que nós vivemos num país, né, que o sistema de justiça ele parece apartado da sociedade, né? E desde as dificuldades na burocracia até os próprios operadores de justiça que parecem, né, pessoas estranhas à população. E como é que esses teus estudos eles compreenderam essa estrutura da justiça brasileira e esse processo, né, essa separação, esse, digamos assim, esse não querer ir aonde o povo está? Uhum. Então, eu acho que tem duas, né, duas visões muito diferentes dentro do judiciário hoje, né? Eu acho que quando você olha a esfera civil, né, você teve transformações da cultura jurídica que foram muito importantes, né? Você teve um novo Código Civil que, né, ele realmente representou, né, relações mais contemporâneas, ele trouxe, né, um pouco de democratização, né? Você teve toda a questão da criação das varas especiais de violência doméstica, que elas, né, elas tratam o penal junto com o civil, junto com família, né? Então isso mudou um pouco a cultura, embora a gente ainda tenha, né, práticas ainda no plano da violência contra a mulher que são muito complicadas, né? Mas vamos dizer, são questões que avançaram muito mais, né, do que a questão do tratamento do crime comum, né? Então, na esfera civil, você teve a lei de pequenas causas, né, a lei 9.099, a parte civil dela realmente aumentou o acesso à justiça, né, deu às pessoas a possibilidade, né, de usarem, né, os serviços de justiça, que ficaram mais espraiados pelo território mesmo, né, então você tem como acessar, né, juizados especiais que estão nas faculdades, que estão, né, em vários lugares, em órgãos públicos, né? Então, eu vejo assim que do ponto de vista da justiça civil, você teve um avanço e teve mudanças importantes, né, de absorção vamos dizer, uma perspectiva mais democrática, uma perspectiva mais voltada, né, para atenção aos direitos individuais, certo? E uma tentativa, né, de tornar o sistema de justiça mais acessível às pequenas causas. Mas isso não aconteceu no âmbito criminal. Então, é como se a gente tivesse realmente numa outra, né, num outro sistema de justiça. Primeiro porque em São Paulo, eu não sei como é que é nos outros lugares, mas assim, em São Paulo, enquanto os juizados cíveis, eles são espalhados pelo território das cidades e tal, o criminal não, é tudo concentrado no mesmo fórum, é tudo, né, os juizados especiais não estão nas áreas mais necessitadas, né, que a população tem mais dificuldade, né. Veja, a Defensoria Pública de São Paulo foi uma das últimas a serem criadas, né, as defensorias públicas não têm a mesma estrutura do Poder Judiciário e do Ministério Público, então o problema do acesso à justiça, ele ainda é uma dívida histórica. Mas quando a gente coloca a questão penal, nossa, mais importante ainda, porque a dificuldade que a gente teve de mudar a cultura, que não foi transformada, ela continua sendo aquela cultura jurídica ainda que divide cidadão de bem de bandido, né? E isso vem lá de tempos imemoriais, mas foi muito reforçado na ditadura, né? E na saída, na democratização do Brasil, a justiça penal foi a que menos se democratizou e menos alterou as suas formas de trabalho e de concepção. Por exemplo, a gente não teve uma grande reforma do Código Penal. O que a gente teve foram reformas pontuais, no sentido do endurecimento de certas leis, da criação de novos tipos penais, mas a gente não teve uma transformação da parte, né, dos modos de compreender mesmo da justiça penal. Só que a gente teve uma sociedade que foi se tornando mais violenta e legislações que aumentaram muito o alcance, né? A lei de drogas, por exemplo, colocou, né, o tráfico de drogas, né, aumentou muito, né, o trabalho da justiça penal
sobre o tráfico de drogas, sem mudar os métodos, né, sem mudar as concepções, sem mudar as formas, né, de olhar para o crime. E no caso das polícias, o que a gente teve foi essa mudança, né, de um foco investigativo que existia. Você pode ver os grandes trabalhos de referência que a gente tem sobre polícia, né? O trabalho do Roberto Cândido de Lima, o trabalho do Antônio Luiz Paixão, o trabalho do Guaraci Mingardi, que eram trabalhos sobre polícia, foram feitos na Polícia Civil, porque, vamos dizer assim, a Polícia Civil era o carro-chefe da segurança pública. A Polícia Militar era uma instituição mais recente, que estava muito, ela era mal vista na transição democrática, inclusive por causa do papel que ela prestou, não que a Polícia Civil não tenha prestado, mas vamos dizer assim, a Polícia Militar claramente prestou muitos serviços, né, para a ditadura e para a repressão política, né, aqui em São Paulo matou Marighella, né, enfim, teve várias coisas que aconteceram, lógico que a Polícia Civil também teve uma participação nisso, né, mas existia até uma incerteza se a Polícia Militar ia continuar ou não, e ela continuou e se fortaleceu, e foi uma das instituições que mais teve recursos e apoio dos governos democráticos, que na sua tentativa de fazer políticas de segurança que tivessem efetividade, deram muito equipamento, né, deram formação policial para as polícias militares, né, e propiciaram o crescimento institucional dessas polícias. E elas se valeram muito disso, né, elas se organizaram muito bem. As polícias militares têm lobbies no Congresso Nacional, elas têm lobbies nas assembleias legislativas, se beneficiaram muito os oficiais da polícia que foram estudar no exterior, né, foram para o Canadá, foram para a França, foram para o Japão, né, aprenderam uma série de coisas e tal, mas que não usaram esses conhecimentos para fazer uma política de segurança pública afinada com direitos humanos, ao contrário. Quanto mais as polícias militares crescem, mais cresce a letalidade policial e as denúncias de tortura, de maus tratos nas prisões, né? Com o advento das câmeras, né? Nas câmeras dos nossos próprios celulares, né? Mas também das câmeras nas cidades e tudo, a gente passou a presenciar com muito mais frequência as abordagens agressivas, as abordagens discriminatórias, né? E se a gente olha os dados, que também foram uma conquista democrática, né? Transparência de dados, ter dados sobre a atividade policial, né? Foi uma diferença muito grande que a democracia fez, né? Porque ela obriga as organizações policiais a terem dados e a divulgarem dados. A gente passou a ter uma dimensão do que é o tratamento desigual para a população negra, né? O que é o perfilamento racial, né? E a diferença de tratamento que lá nos anos 90 a gente tinha visto acontecendo no âmbito da justiça criminal. Mas a partir dos anos 2000, com a proliferação dos dados, né, a gente pôde ver isso acontecendo na atuação das polícias militares. Jaqueline, e o seu trabalho, né, ele perpassa essa questão, né, ele tem pensado o controle estatal, né, e o que impressiona muito nessa área é você ver a repetição do mesmo, né? Dá errado, então vamos continuar fazendo errado. Dá errado, aí critica quem critica para poder continuar dando errado. Como é que você vê essa insistência em controlar o crime por meio da violência estatal, né? Considerando as consequências, inclusive, estamos gravando esse episódio, né, poucos dias depois da chacina no Complexo da Penha, né, mais um episódio dessa violência estatal. Como é que você vê essa insistência nessa tentativa de controlar o crime por meio dessa violência? Olha, Luiz Fábio, é muito importante a gente falar dessa, né, da recente chacina do Cláudio Castro, e falar também dos nossos colegas que estão sofrendo, inclusive, perseguições políticas, né, como é o caso da Jaqueline Muniz, que tem deputados, né, federais, deputados estaduais, que estão promovendo um escárnio da figura dela, né, e que afeta todos nós, né, porque esse escárnio... São ameaças graves, né, Jaqueline? Ameaças, inclusive, graves. De apedrejamento, né, convocação de apedrejamento nas redes sociais, né. Então, é claro que a Jaqueline Muniz é uma pessoa extremamente importante, visível, que faz um trabalho incrível
no nosso campo, né? Então ela tem uma visibilidade, mas na pessoa dela eles estão ameaçando a gente. Eles estão ameaçando todas as mulheres que trabalham no campo, né? E que têm o seu discurso deslegitimado, mas não só as mulheres, mas vamos dizer, esse episódio aí é especialmente misógino. Ele é especialmente misógino, especialmente homofóbico, porque considera a sociedade brasileira, né, tem essa resistência, né, primeiro, de achar que segurança pública é uma questão que só policial pode falar, e que só policial que dá tiro e que mata é que pode falar. Então, isso é muito importante, porque tem uma disputa de narrativa até dentro do campo policial, em que os policiais que são a favor das garantias, né, que são a favor de uma segurança afinada aos direitos humanos, eles também são perseguidos e criticados dentro das suas próprias corporações. E essa tentativa de vetar que outras vozes falem sobre segurança, né? Uma disputa de saberes, é uma disputa do monopólio do saber por essa polícia que defende solução violenta. Isso tem ganhado cores muito dramáticas, né, nos nossos dias atuais, mas isso vem lá da transição democrática. Então, desde o começo, lá desde os anos 80, que você tem deputados, né, de direita e policiais que se elegeram na direita, né? Então, em São Paulo você tem policiais importantes, como o próprio Conte Lopes, como o Coronel Biratã, né, que participou do massacre do Carandiru e foi eleito. Você tem, enfim, figuras aí disso que a gente chamou de um fenômeno de bancada da bala, né, que estiveram presentes desde os anos 80, mas eles foram ganhando força. Então, você tem aí né, você não teve ausência, você não teve reformas institucionais importantes das polícias. Essas reformas foram bloqueadas lá nos anos 80, desde o começo. Quando foi para discutir reforma do judiciário, você teve de novo um bloqueio das reformas do sistema penal e das polícias. Então, a estratégia para fazer passar uma reforma do judiciário foi deixar a justiça criminal e as polícias para um segundo momento, mas esse segundo momento nunca chegou. Então, você até teve iniciativas, né, no governo Lula de criar uma lei do SUSP, que ela vem lá de 2003, 2004. Ela nunca foi tramitada no âmbito do Congresso Nacional, né? Então, você nunca teve um momento favorável no legislativo brasileiro para reformas, né? E você sempre teve lobbies, né, de bancadas da bala que foram muito financiadas e muito bem organizadas ao longo do tempo. Teve o plebiscito das armas, né, onde essas bancadas, né, se organizaram de uma maneira muito importante, receberam muito financiamento para garantir a circulação de armas no país, a venda de armas, né? Houve uma derrota do governo nesse aspecto. A lei de drogas era para ser uma lei despenalizante do usuário. Quando ela chega no Congresso Nacional, né, ela endurece, né, ela despenalizou, mas não descriminalizou, né, então isso é importante, não tem espaço para discutir isso no legislativo brasileiro, e não tem espaço, e aumentou, agravou os crimes de tráfico, etc., provocando um crescimento do encarceramento em quase todos os estados do Brasil, né, porque você passa a ter um foco, um pequeno traficante tratado como se ele fosse um traficante internacional, perigoso, como se todos os traficantes do Brasil tivessem fuzis, que não é verdade. E aí você tem essa parcela, né, dos trabalhadores, né, que são esse trabalho indigno, que é um trabalho ilegal, que está sujeito, né, a todo tipo de violência, os jovens, né, sendo massacrados, né, seja nas ruas, seja nas fundações casa, aí, né, nos degases do Brasil, ou nas próprias prisões, né? A faixa etária que mais tem prisões no Brasil é 18 anos, né? É um número, né? A idade que mais se prende no Brasil é 18 anos. Daí, dos 18 aos 25, é a grande proporção das pessoas que são presas no Brasil, né? Então, quem é preso não são os grandes traficantes, são os pequenos traficantes, né, que, em geral, são pouco organizados, eles são os funcionários, né, das grandes empresas, e eles aqui rodam. Ultimamente, assim, né,
nos últimos anos é que a gente está vendo algumas operações que estão mirando o andar de cima, como aconteceu com a Carbono Oculto, que foi aqui na Faria Lima, né? Pegar no pé das fintechs, né? E prender e tentar regulamentação, a própria regulamentação do PIX, né? Já tinha uma intenção de fazer esse controle de dinheiro sujo, né? Mas você veja, o próprio PIX recebeu, né? O próprio controle do PIX recebeu uma resistência muito grande política do Congresso Nacional, né, de deputados da direita. Então, assim, isso tem sido um traço, né? A gente não consegue avançar iniciativas do governo que às vezes poderiam dar resultados legais, né? Quando chega no Congresso Nacional se transformam, mas também quando são absorvidas pela cultura jurídica das instituições, né, que não foram atualizadas, que não foram modificadas na sua cultura, nos seus modos de trabalho, né, essas iniciativas modernizantes, essas iniciativas democratizantes, né, elas se diluem. Então, essa tem sido uma barreira, assim, dos últimos 40 anos. Dos anos 80 para cá, a gente está enfrentando os mesmos problemas e não encontra pouquíssimas soluções. A única grande transformação que a gente teve em termos de cultura organizacional nas polícias foi o gerencialismo, né? Foi a entrada dos números, dos mapas, das estatísticas, né? Gerenciar os números de crimes, criar os mapas, introduzir a área de TI dentro do policiamento e criar os mapas criminológicos. Só que esses mapas com os quais a polícia trabalha, eles acabam mostrando os crimes que são selecionados pelas políticas públicas, né? Então, geralmente, tráfico, roubo, né? Roubo de veículo, roubo de carga e tal, e quando plota no mapa, você dá aquelas áreas, né, que são de foco. Então, geralmente, são as entradas das favelas, né, as grandes avenidas, os bairros pobres. E olha que curioso, em São Paulo, como você teve um declínio dos homicídios, o homicídio não está na meta. E o homicídio acontece nos bairros pobres, né? O homicídio é o crime que acontece nas áreas pobres. E essas áreas pobres, então, em São Paulo, não estão plotadas no mapa. Então, é só quando você tem pessoas pobres cometendo crimes é que interessa para o trabalho policial. Quando as pessoas pobres são vítimas de crimes, isso não mobiliza o trabalho policial, porque, vamos dizer, essa modernização do trabalho, o gerencialismo, ele foi absorvido por essa cultura policial, que não foi transformada, né? E que considera que os crimes dos pobres não têm importância, né? Tem importância aquele tipo de criminalidade que, né, tira dinheiro das camadas médias e altas. Então, é isso que é o foco. Assalto a banco, né, saidinha de banco, que hoje não existe mais, né, porque hoje está tudo informalizado, mas há 20 anos era isso. E hoje é tráfico e roubo. É impressionante, Jacqueline. E a violência policial ela é um fenômeno que tem escalado no Brasil e existe uma tendência, porque quando acontecer algumas tragédias, se a gente pensar ali, né, justamente no processo de transição democrática, parecia assim, ser pelo menos constrangedor, né? Parecia existir algum constrangimento, porque isso mostrava que o Brasil não tinha se modernizado, né? Então, para ser moderno, você tinha que ter um trabalho ali um pouco mais profissional, digamos assim. E o que a gente observa hoje nesse fenômeno é que a violência policial, ela mata muito mais e, ao mesmo tempo, eu tenho governadores que vêm a público sem nenhum pudor louvar. E isso tem gerado muito capital político-eleitoral. Como é que você avalia, Jacqueline, essa conjuntura? É possível, como você disse, perdemos uma chance histórica, talvez, né, de realizar essas transformações. Nesse cenário em que os políticos veem essa violência policial como algo que alimenta seu capital político, quais são os desafios e as possibilidades?
Então, eu não sei se nós perdemos uma chance histórica. Talvez essa chance não tenha aparecido Não mesmo. tenha aparecido, é verdade. Né? Talvez não tenha sido possível, entendeu? Porque senão também a gente começa a falar, é culpa de não sei quem, é culpa de não sei quem. Eu acho que não teve, né? Essa janela não apareceu. Quando a gente teve lá o governo Franco Montoro, em 1982, tentando fazer, né? Ou o Brizola, no Rio de Janeiro, tentando fazer, assim, mexendo pequenas coisinhas, sabe, dentro da polícia, tentando controlar a letalidade, tentando criar mais transparência, né, tentando colocar a participação social na gestão das polícias, esses governos foram totalmente, sabe, né, atacados de maneira organizada. Na época era rádio, não tinha, né, nem a televisão, não estava em todas as casas ainda nos anos 80, então o rádio era o grande lugar. Então você tinha programas de rádio que ficavam, entendeu, o dia inteiro martelando na cabeça das pessoas que o governador, né, passa a mão na cabeça de bandido, que o governador... Então isso não é diferente, é que hoje está nas redes sociais, né, hoje está no Reels, hoje está no Twitter. A escala é muito, né? Mas a escala do rádio também era avassaladora. E assim, no rádio não tinha muito espaço para contraposição. Você tinha jornais que ficavam o tempo todo e tal. Agora, a violência policial, o que a gente aprendeu com ela ao longo do tempo? É que ela não é um processo natural. Ela não é decorrência da violência do crime. Ela é diretamente relacionada às decisões que os governadores tomam em termos de políticas públicas. Então, quando você tem governadores, eu vou chamar de progressista, porque direita e esquerda não explica muito isso, né? Mas são governadores alinhados com políticas de segurança, né, e direitos humanos, políticas mais democráticas, cidadãs, e governadores com políticas mais punitivistas. E aí você tem na esquerda governadores punitivistas, e no centro, governadores mais alinhados com direitos humanos e cidadania. Então, o cenário é meio confuso, né? Predominaram os governadores punitivistas, né? Mas aqui em São Paulo, por exemplo, quando você teve um governador, Mário Covas, por exemplo, que era do mesmo partido do Fleury, tá? Eles eram, né, do mesmo partido. Depois o PSDB saiu, né? O Covas foi para o PSDB, mas... eles eram do mesmo partido, Massacre do Carandiru. Então, o Fleury apoiou, e o Mário Covas estava no mesmo partido do Fleury, se elegeu com outro discurso, certo? E aí, quando você teve um caso de tortura muito grave, com mortes e tal, dentro da FEBEM, o Mário Covas, ele simplesmente dissolveu a FEBEM. Né? E aí criou uma outra organização chamada Fundação Casa, né? Claro que tem muitos problemas, mas não é da mesma dimensão que tinha a FEBEM. O governador mudou o gabinete dele para dentro do prédio da FEBEM. Então, para você ver que realmente, entendeu? Então, depende muito. E aí você muda, entendeu? Você começa uma instituição nova, com outros parâmetros, outros princípios, não que tudo sejam flores. Tem tortura na FEBEM hoje ainda, mas é numa escala menor, e vamos dizer assim, outras coisas aconteceram. Você teve as políticas socioeducativas realmente, tiveram, enfim, aí passa os governos, as coisas mudam, mas vamos dizer, num primeiro momento, você teve uma transformação bem importante. Outra coisa que aconteceu foi o caso da favela naval, que era o governador Covas. Estou falando assim, Covas foi um governo neoliberal, mas, vamos dizer, nessa dimensão dos direitos humanos, ele tinha... mudou tudo, entendeu? A polícia militar ficou com medo mesmo de transformações importantes, formou uma nova geração de oficiais, tentou disputar essa cultura. Só que, depois do Covas, você teve governadores com viés punitivista muito forte, e pouca mudança. Então, sei lá, eu tenho a impressão que o Alckmin foi governador durante 24 anos, né? Não foi só ele, mas, enfim, teve outras pessoas do mesmo partido. Você não teve uma mudança em São Paulo. Então, você teve uma consolidação muito forte, né? Os oficiais que foram meus contemporâneos, pessoas que têm a minha idade, que se formaram numa visão de polícia comunitária,
de polícia voltada aos direitos humanos, eles já se aposentaram. E os que não se aposentaram por idade foram aposentados agora, com a entrada do Tarcísio e do Derrite, foram aposentados, né, por canetada, né? Então, e as outras gerações que se formaram, né, num discurso de guerra, né? Então, o problema da violência policial é isso, quando você tem governadores. No Rio, é o caso da Benedita da Silva, né? Em Minas Gerais, é o caso do Aécio Neves, que, veja, o Aécio Neves não é um democrata. Ele não aceitou o resultado da eleição, né, e tentou, de todas as maneiras, não aceitar a consolidação do governo Dilma e tal. Mas, em matéria de segurança, ele tinha, né, ele se cercou de pessoas que tinham uma visão, e baixou letalidade, né, Benedita baixou letalidade, Covas baixou letalidade, entendeu? Quer dizer, claro, a Benedita, sim, uma governadora com uma trajetória de esquerda, mas os outros não. Covas e Aécio não eram pessoas de esquerda, eles eram pessoas de centro, e que fizeram governos neoliberais. Então, eu acho que a gente tem que separar muito bem essas coisas, né? Eu acho que não é porque um governo é neoliberal que ele não pode implementar políticas de direitos humanos, né? Não há contradição entre essas coisas. E governos, enfim, de tradição mais social-democrata, que às vezes implementam políticas sociais, eles podem ter alta letalidade se o governador estiver olhando para isso, como é o caso da Bahia, como acho que é o caso do Ceará. Então, são cenários complicados aí, né? Mas certamente a letalidade policial baixa por decisão política. Ela baixa com programas que você pode fazer, como, por exemplo, a introdução das câmeras corporais. Produziu um efeito gigantesco. Agora, você tá em São Paulo, por exemplo, a introdução das câmeras que produziu um efeito maravilhoso e animador, né, implementado por um governo de direita, tá? Governo de direita. Dória, que se elegeu com os votos bolsonaristas, né? Ele era o Bolsodória, só que depois ele rompeu por causa das coisas da pandemia, né? E resolveu implementar, né, um programa que era da própria Polícia Militar. Não é que era da esquerda, não. Era o programa da própria Polícia Militar. E aí deu esse impacto, e aí o governador sucessor tem que deslegitimar. Ele fala o tempo todo, né, e o Ministério Público não permitiu eles acabarem com as câmeras, né, mas eles não renovam o programa. E, principalmente, não tem o programa de fiscalização das imagens, porque não adianta gravar as imagens, é preciso que alguém assista as imagens e veja as ilegalidades e haja para, sei lá, punir, educar, contornar e tal. E também a gente tem um problema muito grave da violência policial, que são os mecanismos constitucionais previstos para o controle da ação policial, que eles não são usados, né? O Ministério Público, por exemplo. Né? O Ministério Público, todas as pesquisas que a gente vê, e a gente está fazendo uma pesquisa de caráter qualitativo agora, mas as pesquisas quantitativas que a Ludmila, né, o CISEC sempre renovam os números, o Ministério Público não tem interesse de fazer isso, não tem expertise, agora a gente está mergulhando mais nisso. Mesmo os promotores que têm uma visão assim mais renovadora, mais democrática, que querem, eles não têm expertise para fazer. Entendeu? Não tem uma organização dentro do Ministério Público que permita que o promotor que quiser agir contra a polícia, que ele esteja bem assessorado e que ele tenha à sua disposição os recursos necessários para fazer. Então, a gente está no pior dos mundos, né? Embora eu queira dizer isso, tem solução, e a solução é política, né? Quer dizer, se os governadores quiserem, eles conseguem, né, fazer esse tipo de controle sobre o trabalho policial. E, Jaqueline, você agora disse duas palavras fundamentais, né? Você disse assim, tem solução. Então, hoje, imagine Jaqueline Senhoreto assumindo um governo do Estado, uma presidência... Deus me livre! Mas, enfim. Estou gostando da fantasia. Vamos fazer esse exercício de organização, né? Pensando nas soluções, pensando justamente isso, né? Nos caminhos para transformar essa realidade da segurança pública brasileira. Quais medidas, quais caminhos, quais apostas você faria
se fosse possível, se estivesse ao seu alcance? Uhum. Bom, eu acho, não tive na posição de ser eleita governadora, porque, né, não é o meu métier, mas eu já tive oportunidade de trabalhar em programas de governo, de trabalhar na construção de agendas propositivas que não foram levadas a sério. Até na transição de governo eu trabalhei, né, tentando, enfim, não é que a gente não tenha propostas, é isso que eu quero dizer, e não é que a gente não tenha apresentado essas propostas para os governos, para o legislativo, mas é que realmente é uma disputa política, né, e que nessa disputa política o tema de segurança tem ficado negligenciado. E vamos dizer assim, acreditado na ideia de que se a gente fizer um discurso dissonante vai perder voto. Então, isso é uma coisa muito importante dentro das campanhas, né, que eu já trabalhei, dentro das campanhas que eu já acompanhei, nível estadual, nível federal, até nível municipal. Eles fazem entrevistas qualitativas e que as pessoas falam, não, tem que combater o crime, e eles acham que combater o crime é falar em polícia e prisão. E o próprio discurso da classe política, né, não tem avançado nessa direção, porque eles têm medo de perder voto. Mas as propostas, vamos lá. Primeira coisa, tem que fortalecer a parte investigativa das polícias, né? Isso é fundamental. A gente tem visto aí o resultado de investigações bem feitas e articuladas, quer dizer, nos últimos meses, nesse ano de 2025, ele tem sido um ano muito especial por causa dessas prisões que estão sendo feitas, né? De pessoas grandes, de pessoas do andar de cima, que lavam dinheiro, que põem o dinheiro em circulação. Seria preciso direcionar isso também para as armas, né? Eu acho que tem que ser investigado muito pouco isso daí, chamar a atenção do papel do Exército para o controle nas fronteiras, para o controle de armas que não poderiam estar circulando, mas essa parte investigativa, quer dizer, eu daria, né, às Forças Armadas essa função também, de monitorar, de não deixar armas de alto calibre entrar, combater tráfico de armas e tal. Segunda questão, é preciso ter controle civil sobre a atividade policial. É preciso reforçar esse controle. Quer dizer, é lógico que os governadores, eles precisam saber, né? Eles precisam conseguir dar a direção das polícias. E a gente sabe que a política pública de segurança é muito importante para direcionar o que as polícias vão enfocar. E principalmente hoje, com a introdução do gerencialismo, você controla isso de uma maneira muito fácil, entendeu? Porque você estabelece o que é prioridade. E isso já acontece hoje. Você diz para os seccionais, você diz para os comandantes de área o que eles têm que priorizar, certo? Então, só que o que a gente está priorizando hoje? Furto de celular. A gente está priorizando gente vendendo droga na esquina. Então, assim, não que o furto de celular não seja uma coisa importante, eu acho até que é, mas está negligenciando as grandes investigações, né, as investigações que realmente serviriam para desmobilizar, né, e fazer a asfixia financeira das drogas. Outra coisa que eu acho muito importante, serviços de administração de conflitos nas periferias. Então, as organizações criminais, né, principalmente nas regiões em que elas não são tão violentas. O PCC é um caso disso em São Paulo, não no Nordeste, né? No Nordeste o PCC é colonialista, ele chega para exterminar os indígenas, né? Na cabeça deles, né? Mas aqui em São Paulo, eles têm um papel na administração de conflitos, né? E isso dá legitimidade social para eles. Então, investir em solução alternativa de conflitos é fundamental para você minar o poder do PCC, o poder não violento que eles têm. Outra coisa, é preciso trabalhar com políticas de segurança integradas, certo? A gente tentou e tem tentado nos últimos 40 anos dar tudo para a polícia militar e lá trocar tiro, certo? Não está resolvendo o problema, certo? Não está resolvendo, está colocando a população racializada como negra na linha de frente de tomar tiro, né, de tomar bala perdida, está colocando, né, a população negra como
o alvo do perfilamento racial e do encarceramento negro, e isso não está resolvendo para desmobilizar as esferas organizadas do crime. Então, é o que os próprios policiais chamam de enxugar gelo. Então, além de ser discriminatório, racista, é ineficaz como política de segurança pública. Então, você tem que ter políticas integradas, de um lado, para desmobilizar as organizações criminais, né, que têm poder, que têm grana, que têm arma, que têm, né, poder político, inclusive, e, de outro lado, vamos dizer, estar nos territórios com políticas sociais, né, com desenvolvimento social, porque, vamos dizer, as pessoas não entram no tráfico porque elas são más por natureza, certo? Tem gente que acredita nisso, eu não acredito. O problema é que o tráfico paga, e paga para pessoas que têm baixa escolaridade, né? Ele oferece uma alternativa financeira para quem está desesperado. E as políticas sociais não fazem isso, elas não estão dando conta de fazer isso. Mas em áreas, em regiões que tiveram políticas sociais sérias, a gente teve um declínio do crime organizado, né? Então isso é muito importante de ser considerado. Então eu diria isso, investigação, controle de armas, controle civil das polícias, né? Controle da atividade policial, controle da letalidade, políticas antirracistas e políticas integradas de segurança pública, que é para, vamos dizer assim, contrapor o poder econômico do tráfico de drogas nos bairros, né, na juventude, com políticas de desenvolvimento humano e social. E, Jaqueline, é interessante sobre isso que as pessoas, às vezes, nesses momentos, se esquecem que nós vivemos numa sociedade capitalista, né? Uhum. E o tráfico faz isso, né? Ele lembra, né? Ele oferece uma solução econômica, então como é que eu posso pensar soluções também sem pensar uma solução econômica, né? E uma solução econômica que muitas vezes é como você diz, o cara tá ali, ele nem tá por um dinheiro que vai tornar ele rico, ele tá ali porque é algo para sobrevivência, né? Uhum. É algo para sobrevivência, né? E principalmente para a juventude que está fora da escola, a juventude nem, né? Não está nem trabalhando nem estudando, ela está fora do mercado de trabalho, ela está fora da escola. Geralmente é uma população racializada, é uma população que vive em vulnerabilidade social em relação à violência da polícia, né? Em relação à discriminação do mercado de trabalho. E de certa maneira, o tráfico é seguro desse ponto de vista, porque está ali, você faz pequenos trabalhos e ganha um troquinho. E aí vai se enredando naquilo, certo? E depois fica difícil de sair, porque daí, depois que você comete os primeiros crimes, etc., você precisa da proteção, porque senão você vai ser preso ou morto. Então, é uma coisa muito séria esse engajamento dos jovens em situação, principalmente nos territórios mais vulneráveis, né, de pobreza, de miséria, de racialização, e que o Brasil, enfim, tentou, mas não tentou com força. Teve Pronasce, teve uma série de outros programas que foram desenhados com esse objetivo, mas que não tiveram, né, nem um terço do investimento. A gente vê os dados super importantes que a plataforma Justa produz. Quanto que é empregado em políticas de emprego e renda, quanto que é empregado em polícia. No Rio de Janeiro, isso acontece, né? Em São Paulo, isso acontece. O orçamento de segurança pública já é o maior, né? Em São Paulo e no Rio de Janeiro. Muito mais do que educação, muito mais do que política e renda. 1% do que é investido em polícia é investido em políticas sociais para jovens. Então, esse modelo é feito para fracassar, né? Ele é feito para produzir a situação que a gente tem hoje. Então, se a gente quiser mudar a situação, tem que mudar o foco do investimento, mudar o foco da grana. Quer dizer, onde que eu quero, né? Onde que a gente quer que o país invista, certo? Então, isso é muito sério e mexe com interesses muito consolidados no nosso país, né? Com lobbies bem formados e com um monopólio de saber que foi se constituindo em torno da polícia, que a imprensa, né, as mídias têm um papel muito importante em relação a isso, porque toda vez que acontece um crime,
eles vão lá e noticiam ipsis literis o que está escrito no boletim de ocorrência, dificilmente um jornalista apura, né, uma outra versão, né? Então, a gente tem aí uma forma de produção de saber e uma forma de circulação do discurso que é muito consolidado e que, vamos dizer assim, a imprensa, os jornais, a mídia em geral, televisão, rádio, eles continuam noticiando crimes como noticiavam na ditadura, sempre com, né, a confiança absoluta, né, na versão da polícia e sem fazer uma apuração diferente. Aí você tem mídias alternativas, né, eu acho que o exemplo da Ponte é fundamental, né, que faz exatamente o oposto, que faz jornalismo junto dos movimentos de defesa de direitos, dos movimentos de familiares, de vítimas e tal, que produz um outro tipo de jornalismo em relação a isso, mas a mídia, ela tem um discurso extremamente tradicional nessa área, que contribui para que também a gente não mude, que a gente não tenha outras versões circulando na sociedade, né? Mas não é porque a gente não tem propostas, a gente tem e tem apresentado as nossas propostas em todas as situações que a gente pode, só que essas propostas, vamos dizer, elas não têm, né? Elas não têm um lobby para serem defendidas, né? E, Jaqueline, você, além de uma grande pesquisadora, é uma professora, a gente, infelizmente, estamos caminhando agora para o final do nosso episódio, mas você coordena, né, o GEVAC, e no GEVAC hoje há uma geração de novos pesquisadores, né, que vão fazendo suas pesquisas de mestrado, doutorado. Qual é a tua mensagem para esses jovens, para essas jovens pesquisadoras, para essas pessoas que estão ingressando nesse campo, fazendo seus trabalhos, que estão interessadas em iniciando sua caminhada na pesquisa sobre segurança pública? Qual é a sua mensagem para essas pessoas? Olha, eu tenho muito orgulho de ser professora, né? É a principal coisa que eu me orgulho, as pessoas que eu formei, que estão fazendo coisas incríveis, né? Trabalhando em políticas públicas. Tem várias pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar, que estão trabalhando no Pena Justa, no CNJ, né? Enfim, em políticas sociais. Então, eu tenho um grande orgulho das pessoas que eu formei, né? E se tem uma coisa que eu acho que valeu a pena é ter trabalhado com a dedicação aos estudantes. Só que, assim, as pessoas que conseguiram ter uma carreira legal e publicar e ter posições, são pessoas que estudaram muito, né? São pessoas que, sabe, compraram o desafio, leram, ouviram opiniões dissonantes, sabe, se apropriaram dos conceitos, das teorias, trabalharam em cima delas, fizeram muito trabalho de campo, mas o trabalho de campo sozinho, sem uma capacidade interpretativa, ele não te ilumina muita coisa, e ele corre o risco de colocar você para ser mais um hub dos discursos institucionais, né? Ou você fazer o discurso da polícia, ou às vezes fazer o discurso do movimento social. O que eu quero dizer é o seguinte: eu sou do movimento social, eu trabalho com o movimento social, mas, assim, o movimento social também gostaria que a gente pudesse falar coisas novas, que a gente pudesse apresentar novas frentes, que a gente pudesse... Quer dizer, só repetir o discurso do movimento social não agrega, porque o movimento social já faz esse discurso. Ele não precisa que a universidade faça. Não precisa ter diploma para militar em direitos humanos. No caso, a gente precisa colocar o nosso olhar, né, um nível acima, dar uma generalidade ao nosso discurso, né? Ser capaz de criar novos problemas, de encontrar, né, novos fenômenos recentes, certo? Então, é claro que eu compartilho totalmente das lutas dos movimentos sociais, mas eu acho que o sociólogo que não tem um olhar próprio, que não tem uma teoria na cabeça, que não tem um saber próprio, ele acaba não contribuindo muito. E, no fim, ele também não consegue uma inserção legal, né, em outros ambientes que não seja a própria militância do movimento social. Então, eu acho que a gente está com o movimento social, a universidade,
é procurada e é parceira do movimento social, e também das polícias, né, em muitos aspectos, em muitas questões, é porque a gente tem coisas diferentes para dizer, e não porque a gente tem coisas iguais para dizer. Então, eu acho que a gente vê as políticas públicas e a articulação das políticas públicas de um outro lugar, que é diferente, né, do lugar de quem tem, vamos dizer, os compromissos políticos que precisa atender e tal, né? Então, esse trabalho de crítica é fundamental, mas é preciso ter um olhar profissional, né? Um olhar próprio da sociologia para esses temas, né? E eu vejo que os estudantes que mais partiram para isso são aqueles que estão com o melhor rendimento, vamos dizer assim, né? E conseguiram, enfim, empregos em organizações, né? Empregos em governos, empregos em políticas públicas, e que estão contribuindo para consolidar esse olhar, né? Um olhar assim de especialistas, né? Que é um termo que hoje virou um xingamento, mas pessoas que se dedicam a estudar, a fazer comparações nacionais, comparações regionais, comparações internacionais, e que trabalham em desenhos inovadores de políticas públicas, né? Eu acho que essa é a questão, né? Essa é o legado que a gente tem deixado e que nos dá a percepção de que o nosso trabalho, sim, vale a pena, e que o meu trabalho é na universidade, mas que eu contribuí na formação de pessoas que estão em outros ambientes, né? Eu já formei gente que é policial, eu já formei gente que está em outras frentes, né? Mas principalmente pessoas que estão em organizações grandes, né? E pessoas que estão trabalhando em políticas públicas. Bem, gente, e assim, né, nós chegamos ao final de mais um episódio do Invips Podcast. Hoje conversamos com a professora Jaqueline Senhoreto sobre justiça, segurança pública e controle estatal. Jaqueline, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível estar aqui com você e ouvir tantas lições importantes. Muito obrigado mesmo. Uma alegria muito grande. Eu quero mandar um abraço muito querido para cada pessoa do Invips, né? E agradecer muito você, Luiz Fábio. Faz tempo que a gente estava para ter esse momento aqui, né? E eu estou muito feliz que tenha acontecido. Exato. A alegria e a felicidade é toda nossa, professora Jaqueline Senhoreto. E antes de fechar, né, vale um agradecimento mais que especial. O Invips Podcast só acontece graças ao trabalho cuidadoso de produção e edição de Bianca Lima. Gratidão, Bianca, por todo o cuidado e dedicação. E se você curtiu esse episódio, compartilha com os amigos, amigas e com quem mais possa se interessar por essas discussões. Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais. Assim você fica por dentro das novidades e nos ajuda a seguir fortalecendo esse espaço de diálogo. Obrigado pela sua escuta e companhia. A gente se encontra no próximo episódio com mais reflexões sobre os fenômenos do crime, da violência e da segurança pública. Temas que dizem respeito a todos nós. Até lá!